Fala galera, tamo aí no Basement mais uma vez. Porra, seu faixa preta favorito. Valeu, curte, compartilha, manda pros amigos. Hoje eu vou falar um pouco como ganhar dinheiro com jiu-jitsu sem você ser só atleta, tá? O que eu acreditei por muito tempo que era o único caminho. Por quê? Cara, eu sou uma geração após o Rodolfo Vieira, né? Quem é Rodolfo Vieira? Rodolfo Vieira é um cara da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá bom? Um cara normal que teve uma ascensão no esporte meteórica. O cara, pô, pegou a faixa preta em 8 meses de faixa marrom, ganhando o absoluto do Mundial, ganhando o World Pro, batendo em todo mundo no World Pro, em várias faixas pretas, na época era marrom e preta, ele ganhou de várias faixas pretas, renomado na época e foi campeão. E o cara conseguiu fazer dinheiro com jiu-jitsu como atleta, ganhando esse World Pro, graças a esse evento World Pro, e alguns patrocínios. E onde eu estava nesse momento? Eu era uns 5 anos mais novo que ele. Era não, sou uns 5 anos mais novo que ele. Hoje ele está no UFC, hoje eu faço MMA também. Eu me inspiro muito no Rodolfo Vieira, para mim é um dos meus ídolos no esporte. E é desde menino, tá entendendo? Desde que eu era menino, ele era criança, né? Adolescente, ele já era uma inspiração para mim. E eu tava na academia desse cara, meu irmão. Eu tinha acabado de me mudar pro Rio de Janeiro, de volta, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu fui morar no Espírito Santo, então eu tinha acabado de voltar pro Rio de Janeiro. Fui morar na academia lá no Meia por um tempinho, morei quase uns 6 meses talvez ali, depois fiquei entre a casa da minha avó e uma kitnet que eu tinha alugado com um primo meu. Mas, cara, eu via muito de perto o Rodolfo, pô, dirigindo um carro maneiro, saindo com as mulheres maneiras, sabe como é que é? Com um dinheirinho legal, sempre com um dinheirinho no bolso. Fala, cara, eu quero ser igual esse cara, meu irmão. Eu quero ser igual esse cara. Capa de revista, tá entendendo? Batendo em todo mundo. Eu falei, mano, o que esse cara fizer, eu vou repetir, pô. Se ele treinava 3 vezes no dia, eu treinava 3 vezes no dia. Se ele corria, eu corria. Se ele comia paçoca, eu comia paçoca. Tá entendendo? Então tudo que ele fazia eu tentava repetir. Não me tornei um Rodolfo Vieira, um ídolo igual a ele? Não, mas conquistei algumas coisas nesse meio tempo, entendeu? De colorido eu ganhei três títulos mundial, ganhei brasileiro mais 5 vezes, ganhei pan-americano, sou campeão, sou 4 vezes campeão pan-americano de faixa preta, 2 vezes de kimono, 2 vezes sem kimono. Pô, de faixa preta eu não ganhei mundial, mas cheguei bem perto, fiquei em segundo lugar no mundial, algumas vezes em terceiro. Então, eu acho que eu tive uma carreira de sucesso no esporte, mas não cheguei a ser um ídolo como Rodolfo Vieira, tá? Mas ele me inspirou bastante e ele foi o motivo principal para eu acreditar que dava para viver da luta, que naquela época eu não conhecia ninguém que vivia só do esporte, tá entendendo? Eu não conhecia. A pessoa que eu conheci que vivia do esporte era o meu professor no Espírito Santo, que era o Thiago Oliveira, que dava aula na academia e era salva-vida de manhã e fazia faculdade de educação física, tá entendendo? Então olha só quantas coisas esse cara tinha que fazer para poder sobreviver. E o outro meu professor no Rio de Janeiro, que era mecânico durante o dia e professor de jiu-jitsu à noite. Então eu não conhecia ninguém que vivia do esporte só lutando. Ele foi a primeira pessoa e eu falei, meu irmão, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero viver do jiu-jitsu, eu quero viver da luta. Acabou que nesse meio tempo eu entrei na faculdade, saí da faculdade. Graças a Deus meus pais sempre me apoiaram. Foi um pouco difícil para minha mãe entender, mas meu pai me incentivou bastante nessa época. E eu comecei só a treinar e as coisas começaram a acontecer, tá? Não foram fáceis, mas aconteceu. Eu tive patrocínios bons, pô, tive apoio da prefeitura de Vitória também por um tempo. Então eu conseguia sobreviver. Mas fora campeonato, fora patrocínio e fora ganhar absoluto valendo uma grana, eu sempre fiz algumas coisas ali, mas tudo em volta do jiu-jitsu, sabe como é que é? E hoje eu quero falar sobre essas coisas que eu fiz. Qual foi o primeiro trabalho, né, o primeiro freelance que fez com que eu conseguisse me manter lutando? Era trabalhar em campeonato. Eu vi aonde estava tendo campeonato, mandava mensagem pros caras, falava, pô, eu sei fazer o chaveamento, eu sei chamar luta, eu posso ser mesário, pô, me coloca para trabalhar. Então eu fazia uns 100 reais, 120 reais, sempre me ajudava, às vezes eu lutava de graça, ou então às vezes trocava o trabalho para poder lutar de graça, e eu tava todo final de semana no campeonato, meu irmão. Essa aí foi a primeira coisa por fora de só lutar e ir atrás de patrocínio, eu só pedi patrocínio que me fez continuar competindo. Era trabalhar nos campeonatos como staff, tá? Depois disso, cara, eu abri uma marquinha de roupa, de fightwear, que se chamava Katana. Cara, ali entre quando eu tinha era faixa roxa,
faixa marrom, ou abrir uma marca de roupa que se chamava Katana. Meu pai conheceu uma mulher que tinha uma fábrica no Espírito Santo e eu comprava dela e revendia lá no Rio de Janeiro. Então eu fazia nos campeonatos, botava um storyzinho no campeonato e vendia no campeonato ali, lá na Ilha do Governador, FJJ Rio, quem é do Rio de Janeiro vai saber. Pô, competi muito ali na ilha, tinha os campeonatos no Tijuca Tênis Clube, eu botava minha vendinha ali do lado de fora, minha esposa, que tá comigo desde que eu tenho 18 anos, sempre me ajudou. Pô, já teve história da gente, pô, patrocinar a Lerge, né? Não patrocinar, botar assim, eu vou botar 200, era R$ 200, mais 4 kits de roupa, né? Um short Nogi e uma camisa. Que isso era muita coisa pra mim na época. Eu não tinha essa grana, não fazia essa grana. O negócio girava assim, né? E, porra, a gente ia de ônibus e balsa do Rio de Janeiro até Niterói e não vendia nada. Porque o negócio era feio na época ainda. Meu Deus do céu. Quem comprava ali é porque, brother, a persuasão ali, o jeito. Acho que a venda já tava já meio que encaminhada do meu sangue, eu conseguia convencer as pessoas. E eu também, na época, as coisas eram feias também. Pô, tudo com jiu-jitsu grandão, tudo espalhafatoso. Mas me sustentou por muito tempo, tá entendendo? Por uns 2, 3 anos foi isso. Acabou que no meio do caminho isso acabou. Eu consegui um patrocíniozinho melhor na época da Coral. O Vitor da Coral sempre me apoiou muito, né? Na verdade, eu fechei o patrocínio com a Coral quando eu era faixa azul, em 2012. Esse é um fato engraçado. Eu não tinha kimono para lutar. Eu trouxe um kimono para lutar o Campeonato Mundial em 2012, o primeiro mundial que eu lutei de faixa azul. E esse kimono rasgou, cara. Esse kimono rasgou treinando aqui na semana do campeonato. O Rodolfo, que era patrocinado pela Coral, me emprestou o kimono dele para eu lutar. Eu lutei o campeonato com o kimono dele e eu fui campeão. Só que no momento que eu fui campeão, que eu finalizei minha final, o Vitor da Coral tava lá em cima conversando com outro amigo nosso chamado Igor Silva. Tá entendendo? Quem lutou na pirâmide sabe que a pirâmide tem os stands em cima, né, dos patrocinadores e embaixo é o campeonato. Tu desce as escadas, tu luta o campeonato lá embaixo. Ele tava vendo o pessoal do Jeff Team gritando, o Igor Silva, caramba, que maneiro, Max ganhou ali e tal. Ele, pô, como que ele tem esse kimono? Que eu lutei com o kimono do Rodolfo, que era patrocinado, que só quem tinha aquele kimono é quem ia lutar aquele mundial naquele ano, entendeu? Como patrocinado, eles não tinham lançado o kimono. Então eu lutei com aquele kimono, ele viu, pô, como que ele tem aquele kimono ali? Ele falou, não, eu tava lutando com o kimono do Rodolfo, que o Rodolfo emprestou pra ele, não sei o que houve, ele não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que eu tava lutando com o kimono do Rodolfo. E isso abriu uma brecha para ele me patrocinar. Na época era só kimono, alguma ajuda aqui e ali com inscrição, mas com o tempo eu conseguia criar uma confiança e eu dava resultado também, eu ganhava os campeonatos. E eu tive um saláriozinho vindo da Coral naquela época que me ajudou bastante, meu irmão. Ele não sabe como aquilo me ajudou. Às vezes era com aquele dinheiro que eu conseguia comer durante o mês lá no Rio de Janeiro, entendeu? E só que, paralelo a isso, eu comecei o quê? A arbitrar. Comecei a arbitrar todo final de semana ali, ó, 200, 250, 300, às vezes lutando pela federação, eles faziam como? Eles te devolviam o dinheiro da inscrição, tu se inscrevia no campeonato, aí eles te reembolsavam o dinheiro da inscrição e te pagavam aqui fora, aqui é mais US$ 150 na época. Agora eu não sei quanto que é, mas na época era assim e me salvou muito, ainda mais quando eu tinha acabado de mudar aqui para os Estados Unidos. Então, muito dos campeonatos aqui nos Estados Unidos eu arbitrava e lutava no mesmo final de semana. E às vezes, pô, lutava categoria absoluta, duas categorias de kimono sem kimono. Chegou uma época até que eles proibiram quem tava arbitrando lutar duas categorias, porque eu ficava mais tempo do lado de fora lutando do que arbitrando. Mas o que me dava mais dinheiro mesmo em espécie, sem ser esse benefício da troca, era lutar os eventos menores. Era arbitrar os eventos menores, não lutar. Arbitrar os eventos. Lutar eu ia atrás do dinheiro, os eventos que tava pagando, entendeu? Também era isso, de caça-níquel, de caça-tesouro. Aonde estava tendo um absoluto valendo uma grana, eu tinha que me inscrever e eu tinha que ir lá ganhar aquele absoluto. Às vezes dava certo, às vezes não, mas era o gamble, né? É a aposta. Tinha que apostar e acreditar em você. Mas eu ficava brincando que eu era pirata, caçador de tesouro, meu irmão. Tem que ir aonde está o tesouro. E o meu professor Tiago Oliveira lá no Espírito Santo, um dos meus professores, fazia um evento também. Ele tem uma federação lá no Espírito Santo que paga os absolutos, paga bem. Então toda hora eu viajava para o Espírito Santo para lutar esses absolutos. Já fiz várias guerras lá, já lutei com Ebert lá nesse absoluto, já lutei com o Hulk,
Nossa, com muita gente. Já me dei bem, como já me atrasei também, mas foi bom nesse meio termo, nesse meio tempo, tá? Depois disso, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula, isso é a outra maneira de você conseguir pô, fazer um dinheiro por fora sem ser só como atleta. Porque às vezes, cara, eu acho que o cara que vai conseguir viver, acho não, isso é uma estatística e eu consigo provar pra vocês. O cara que vai conseguir viver só de patrocínio, meu irmão, é um a cada 100 talvez. Um a cada 100. O cara que vai conseguir viver bem só de patrocínio. Não é sobreviver, não é o cara que está sobrevivendo. O cara que consegue viver, pagar o aluguel dele, pagar as contas dele em dia, viajar para os campeonatos. É um a cada 100, meu irmão. O resto tem que fazer o corre. Tem que fazer o corre. O corre de quê? Trabalhar no campeonato, arbitrar, pô, fazer, dar aula, tá entendendo? Vender um material online, vender curso online, tá entendendo? Hoje em dia aí tem várias plataformas gigantescas que podem estar abrindo portas para vocês venderem o curso online. Você pode estar criando a sua própria plataforma, tá entendendo? Ter uma marca de roupa, que eu tenho até hoje, só que hoje é com outro sócio e é um pouco maior, graças a Deus as coisas estão acontecendo. Fazer evento, você pode estar fazendo um evento, fazer um evento de luta casada, fazer um evento para as crianças. Eu tenho uma federação hoje em dia também, e eu acho que muito do que eu construí na minha vida, muito do que eu tô agregando financeiramente para minha vida, para minha carreira, não foi só por causa da luta. São das coisas que eu faço paralelo ao jiu-jitsu, sabe como é que é? Pô, eu vendo meu kimono, eu vendo patrocínio, eu tenho patrocínio, eu vendo meu kimono, eu vendo inscrição de campeonato que as pessoas lutam no meu campeonato, vende patrocínio no campeonato, tá entendendo? Vendo matrícula na minha academia, vendo material online. Então acho que você tem que criar um leque de produtos. E você é o seu principal produto. Tá entendendo? Você é o seu principal produto. Ah, você quer ser atleta competidor? Maneiro. Top. Se torne, compita, pô, vai para dentro, acho que é bom, é importante. Você quer ser só professor? Seja só professor, mas cria esse leque. Pô, vende um curso online, pô, faz o curso de regra, vai arbitrar um campeonatinho também por fora ali. Pô, cria um produto, um kimono, uma rash guard, uma camisa, um casaco, tá entendendo? Dar aula particular é outra coisa que é muito bom aqui nos Estados Unidos, então, porra, às vezes você vende um packzinho ali de aula particular, salva teu mês, tá entendendo? Dá pra você fazer dois salários, o teu salário normal e o salário de aula particular, dobrar o teu salário com aula particular, tá entendendo? Isso aí é provado. Teve uma época que eu tava vendendo bastante aula particular, eu tentava botar um aluno por dia, pelo menos. A semana, o mês que eu fechava um aluno por dia, meu irmão, tava perfeito, tá entendendo? E eu indico isso para as pessoas, tá? Então crie um portfólio de produto, um leque de produtos, tá? E você tem que ser o seu principal produto, tá? Hoje o principal produto da minha empresa é o Max Jimenez, tá? Hoje o principal produto sou eu e as coisas ao redor são produtos paralelo ao Max, mas que o que engloba tudo é o jiu-jitsu. Tem que estar tudo envolvido no jiu-jitsu, que é o que eu sei fazer. Eu já tentei investir por fora, já tentei fazer, pô, já tive caminhão, já tive lava-jato, pô, já fiz muita coisa fora do jiu-jitsu e, brother, o que eu sei fazer é jiu-jitsu, tá entendendo? Eu não acho que eu não vá investir em outras coisas, mas eu tento focar a minha renda principal no jiu-jitsu. E é isso que eu recomendo para vocês. Tenta focar a sua renda principal no jiu-jitsu, que é o que você sabe fazer. Vai pra cima, meu irmão, que dá certo, dá pra viver dessa porra, dá pra viver do jiu-jitsu, dá pra viver dessa parada, tá? Só tem que acreditar e investir, tá? E não pense que vai ser fácil, porque não vai ser fácil, você não vai, pô, tá de faixa azul ganhando milhões, você não vai estar de faixa roxa ganhando milhões, você não vai chegar de faixa preta ganhando milhões, tá entendendo? Só que você tem que se preparar. Pensa que você está numa faculdade, meu irmão. Quando você se forma faixa preta, que você vai para o mercado de trabalho. No caminho vai ser sofrido. No caminho vai ser sofrido. No caminho você vai ter que estar aprendendo, você vai estar buscando recursos para estar sobrevivendo, entendeu? Então, acredita no processo, vai para cima que vai dar certo. E abre o seu leque de produtos já de agora. Não importa se é faixa branca, faixa azul, já começa a planejar e a pensar, porque eu penso no nome da minha academia, eu penso em várias coisas que eu tenho hoje desde que eu sou faixa azul. Tá entendendo? Isso não é loucura, não. Isso é pensar à frente e visualizar. Valeu? Vamos pra cima, muito osso. Curte, compartilha e manda pro amigo que tá pensando em viver do jiu-jitsu.